Em 2007, o desaparecimento de dois gêmeos em um dos shoppings mais movimentados de São Paulo chocou o Brasil inteiro. Por dias, jornais e noticiários de televisão não falavam de outra coisa. O shopping, que costumava ser um lugar de compras e lazer para milhares de pessoas, agora se tornava o palco de um dos maiores mistérios do país. Era um sábado comum, uma tarde quente, quando a família dos gêmeos, Ana e Lucas, decidiu ir ao shopping. A mãe, Cláudia, estava com eles, e tudo parecia estar normal. Nenhuma pista indicava o que estava prestes a acontecer. Eles andavam pelas lojas como qualquer outra família, sem imaginar que aquela seria a última vez que se veriam. O último momento registrado pelos familiares foi uma fotografia, tirada na praça de alimentação do shopping. A imagem mostrava os gêmeos sorrindo enquanto seguravam um sorvete. Em um piscar de olhos, Ana e Lucas sumiram. As primeiras horas após o desaparecimento foram desesperadoras. Cláudia correu para todos os pontos do shopping, chamou os seguranças e até a polícia foi acionada rapidamente. Contudo, as câmeras de segurança, que normalmente gravavam os movimentos no local, estavam misteriosamente apagadas naquele horário. A falta de imagens foi o primeiro grande indício de que algo fora do comum acontecia. O shopping foi revistado de ponta a ponta, mas nenhum sinal dos gêmeos foi encontrado. Não havia testemunhas que tivessem visto alguma coisa, e o caso rapidamente se tornou um pesadelo sem respostas. A polícia investigou diversas linhas de investigação, desde o sequestro até teorias mais bizarras, mas nenhuma pista sólida surgia. Ana e Lucas simplesmente haviam desaparecido. Enquanto a dor da família aumentava, as teorias sobre o que poderia ter acontecido começaram a se espalhar. Alguns diziam que os gêmeos haviam sido sequestrados por uma quadrilha, outros falavam de tráfico humano e até mesmo surgiram rumores de uma seita misteriosa que teria agido naquela região. Mas nenhuma teoria parecia fazer sentido. O caso se arrastou por meses. O shopping, que antes era um local de alegria e diversão, agora era o centro de uma tragédia que parecia não ter fim. O nome dos gêmeos se tornou uma lenda urbana, e as pessoas comentavam o caso com tristeza, tentando imaginar o que realmente acontecera naquela fatídica tarde. Mas, 17 anos depois, uma reviravolta começava a se desenrolar. Antes de seguirmos, quero saber de você. O que você acha que aconteceu naquele dia? Já ouviu alguma teoria sobre esse caso? Comenta aqui embaixo, porque as suas ideias podem ser mais importantes do que você imagina. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros mistérios que estamos desvendando. Fica com a gente! Agora, com o passar dos anos, o caso parecia ter sido esquecido, até que, em 2024, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher apareceu, alegando ser uma das gêmeas desaparecidas. O nome dela era Letícia, e sua história parecia de cinema. Ela afirmava ter perdido a memória dos últimos 17 anos, e não se lembrava de absolutamente nada sobre seu desaparecimento. Mas tinha certeza de que aquele shopping era o lugar onde tudo aconteceu. Letícia foi recebida pela mídia e pela polícia com uma mistura de incredulidade e esperança. A dúvida pairava no ar. Seria ela realmente uma das gêmeas? Ou seria alguém tentando se aproveitar de uma tragédia? A história estava apenas começando a ganhar contornos mais complexos, e com isso, a dor da família de Ana e Lucas se reacendia. A mãe, Cláudia, finalmente começou a ver uma luz no fim do túnel, mas uma luz que poderia significar mais dor do que consolo. E assim, o mistério se aprofundava. Letícia não tinha lembranças claras, mas ela sentia uma estranha conexão com o shopping. A história dela, cheia de lacunas, levantava mais perguntas do que respostas. Por que ela tinha voltado depois de tanto tempo? Como sabia que o shopping estava diretamente ligado ao seu passado? E o mais importante, se ela fosse mesmo uma das gêmeas, onde estava Lucas?
porque ele nunca apareceu. Em breve, vamos descobrir o que realmente aconteceu. Mas antes, quero saber de você. O que acha dessa reviravolta? Você acredita na história de Letícia ou acha que algo está errado? Comenta aqui embaixo. Vamos discutir isso juntos. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Fique por dentro de tudo o que estamos desvendando nesse caso. Não vá embora! Quando Letícia apareceu, muitas perguntas surgiram, mas nenhuma resposta definitiva. A mídia estava em cima, o caso voltou a ser investigado e todos começaram a se perguntar quem era ela realmente. Seria mesmo uma das gêmeas desaparecidas? Ou seria alguém que estava tentando se infiltrar na história trágica de uma família à procura de respostas? Logo após sua aparição, Letícia fez uma declaração à polícia. Eu sinto que esse shopping é importante, mas não consigo lembrar de mais nada. Algo aconteceu aqui, algo terrível. Suas palavras foram vagarosas, cheias de incertezas, mas os investigadores não podiam ignorá-las. A presença de Letícia no shopping, sua familiaridade com o local, tudo indicava que o mistério estava longe de ser resolvido. Com o caso de volta à mídia, teorias começaram a surgir como nunca antes. Algumas até mesmo mais fantásticas do que a realidade poderia suportar. A principal hipótese levantada inicialmente foi a de um sequestro por uma quadrilha que atuava em shoppings de São Paulo. Talvez os gêmeos tivessem sido alvo de criminosos, traficantes de pessoas, ou até mesmo algo mais organizado. Mas isso nunca foi confirmado. Os documentos e investigações policiais da época não apontavam para uma rede criminosa que estivesse atuando na região. Outra teoria que começou a ganhar força e que tomou os noticiários nos dias seguintes era a de que o desaparecimento dos gêmeos estava relacionado a uma seita misteriosa que recrutava jovens em locais de grande movimentação, como shoppings e centros comerciais. Se a ideia parecia absurda à primeira vista, a quantidade de boatos e rumores fez com que muitas pessoas acreditassem nessa versão dos fatos. Mas havia uma questão que continuava sem resposta: a falta de registros de câmeras de segurança. O shopping tinha câmeras espalhadas por todo o centro comercial, mas, naquele dia, misteriosamente, nenhuma delas capturou sequer um momento dos gêmeos. Isso levantava mais suspeitas do que respostas. A falha na tecnologia parecia algo intencional, e muitos acreditavam que alguém, em algum momento, havia manipulado as gravações. Naquela época, a polícia não tinha acesso a tecnologias avançadas para a análise de câmeras como hoje em dia, e a investigação ficou comprometida pela falta de informações essenciais. Mas agora, com a volta de Letícia, parecia que o caso poderia ser resolvido, ou pelo menos dar sinais de um novo rumo. Letícia foi levada ao shopping e, com o apoio de psicólogos e policiais, ela começou a tentar se lembrar de algo mais. Ela caminhava pelos corredores, olhando atentamente para cada loja, cada esquina. Havia uma sensação estranha no ar, como se ela estivesse conectada ao lugar de uma maneira inexplicável. Em um dado momento, ela parou diante de uma antiga loja que já não existia mais, mas que, segundo ela, parecia ter sido o centro de tudo. É aqui, eu lembro, ela disse em voz baixa. A polícia imediatamente iniciou uma investigação no local. Durante a busca, alguns documentos antigos foram encontrados, escondidos em um compartimento secreto nas paredes da loja. Os papéis, no entanto, estavam incompletos e corrompidos. Mas um detalhe chamou a atenção: um nome. O nome de uma pessoa envolvida no caso que nunca havia sido mencionada antes, mas que estava diretamente relacionada à gestão do shopping na época do desaparecimento. Esse nome parecia ser uma pista crucial, mas também levantava mais questões. Quem era essa pessoa? Ela tinha alguma relação com o desaparecimento dos gêmeos? E, mais importante, por que os documentos estavam ocultos em um lugar tão estranho?
As investigações começaram a se aprofundar e, aos poucos, outras pistas começaram a surgir. Um ex-funcionário do shopping revelou sob sigilo que algumas pessoas da administração estavam envolvidas em transações suspeitas na época. Talvez essas transações estivessem relacionadas ao desaparecimento, ou quem sabe, fossem parte de algo muito maior. Mas ainda assim, nada era concreto. O mistério só se aprofundava. Os rumores começaram a se espalhar. Poderia ser uma conspiração? Algo mais além de um simples sequestro? As teorias começaram a se misturar e os investigadores se viam cada vez mais confusos, sem saber o que acreditar. A volta de Letícia parecia trazer mais perguntas do que respostas. E agora, eu quero saber de você. O que acha dessa nova pista encontrada? Você acredita que há algo de estranho acontecendo por trás desse caso? Ou será que estamos apenas conectando pontos sem fundamento? Comenta aqui embaixo e compartilhe a sua opinião, porque sua visão pode ser mais importante do que você imagina. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. O mistério está apenas começando e você não vai querer perder os próximos capítulos. Ative o sininho para receber todas as atualizações e vamos juntos descobrir o que realmente aconteceu com Ana e Lucas. A surpresa com a volta de Letícia ainda ecoava em toda a cidade. A mulher que alegava ser uma das gêmeas desaparecidas havia se tornado o centro das atenções. Mas quanto mais as investigações avançavam, mais a dúvida crescia. Ela era realmente quem dizia ser. Letícia continuava afirmando que não se lembrava de nada dos últimos 17 anos. Sua memória estava fragmentada e os poucos flashes que ela tinha eram difusos e desconexos. Ela se lembrava da sensação de estar perdida, de caminhar por um shopping sem saber o que fazer, mas não conseguia recordar nada além disso. Era como se sua mente tivesse bloqueado todo o período em que esteve desaparecida. Em uma entrevista com a polícia, Letícia mencionou algo peculiar. Ela sentia uma conexão inexplicável com o shopping onde tudo acontecera. Ela descrevia a sensação de estar em casa, como se os corredores e as lojas tivessem sido parte de sua vida, mesmo que ela não soubesse por quê. Isso deixou os investigadores ainda mais intrigados. A mãe de Letícia, Cláudia, que havia esperado anos por respostas, começou a demonstrar um misto de esperança e ceticismo. Ela queria acreditar, mas o ceticismo era inevitável. A mulher que agora se apresentava como sua filha parecia ter a mesma aparência de Ana. Mas será que isso bastava? A mãe passou horas observando Letícia, procurando sinais de que ela era realmente a filha que ela havia perdido. Algo não parecia certo, mas o que seria? Enquanto a investigação prosseguia, o shopping que havia sido o cenário do desaparecimento começou a ser reaberto para uma nova série de buscas. Letícia foi chamada para retornar ao local para ver se algo poderia ativar sua memória. Ela parecia mais decidida, mas também mais nervosa. Cada passo dentro do shopping parecia carregado de uma tensão quase palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Em um desses passeios, ela finalmente se lembrou de um lugar específico, uma antiga loja de brinquedos no segundo andar. A loja não existia mais, mas a memória de Letícia foi clara. Ela havia estado ali com sua mãe, escolhendo um presente. A sensação de proximidade era tão intensa que Letícia pediu para investigar aquele espaço em particular. Quando a equipe de investigação chegou ao local, uma surpresa a aguardava. No antigo espaço da loja, agora vazio, uma sala secreta foi descoberta, escondida atrás de uma parede falsa. E dentro dela estava um arquivo perdido, que aparentemente nunca deveria ter sido encontrado. Era um arquivo com uma série de documentos antigos, muitos dos quais estavam danificados e ilegíveis. Contudo, o suficiente pôde ser recuperado para revelar uma informação crucial. Havia um contrato de venda assinado entre o shopping e uma empresa de segurança privada que envolvia práticas questionáveis.
Entre os documentos encontrados estava uma lista de nomes de pessoas envolvidas, alguns deles ligados à administração do shopping na época do desaparecimento dos gêmeos. O mais chocante de tudo, porém, era a inclusão de um nome, o de um homem que na época era um dos responsáveis pela segurança do local. A descoberta dessa sala e dos documentos secretos não só reforçava as suspeitas de uma possível conspiração, mas também levantava novas questões. O que estava por trás dessa segurança privada? E qual o papel real dessa empresa no desaparecimento dos gêmeos? Havia alguma ligação entre a segurança do shopping e o desaparecimento? Ou talvez um interesse maior em manter o segredo oculto por tantos anos? Letícia, ao ver os documentos, ficou visivelmente abalada. Ela não tinha lembranças claras, mas parecia que algo dentro dela havia sido despertado. Eu vi esse nome antes, ela murmurou, apontando para o papel. Mas como? Onde? E por que sua mente estava bloqueando essas lembranças? Enquanto a investigação se aprofundava, o público começava a se dividir. Alguns acreditavam que Letícia era realmente Ana, enquanto outros ainda duvidavam. E a pergunta que se fazia cada vez mais presente: onde estava Lucas, o outro gêmeo? Por que ele nunca apareceu? Cláudia, desesperada por respostas, procurava pistas em todos os lugares. Ela começou a questionar até mesmo as próprias memórias, reavaliando os eventos daquela tarde fatídica de 2007. Havia algo mais, algo que ela não estava vendo. A história estava se complicando cada vez mais. E o que parecia ser a solução para o caso, agora, gerava ainda mais mistério. O shopping, mais uma vez, se tornava o centro de um caso sem explicação, mas a verdade parecia estar ao alcance de todos. A cada novo detalhe revelado, o destino de Ana, Lucas e Letícia se entrelaçava mais, e a verdade, mais uma vez, se escondia entre as sombras. E você, o que acha dessa reviravolta? Letícia é realmente Ana? Ou será que estamos sendo levados por uma falsa pista? Comenta aqui embaixo sua teoria, porque estamos perto de descobrir a verdade, e a sua opinião pode ser a chave para desvendarmos de vez esse mistério. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder nenhum detalhe dessa investigação. Ative o sininho para acompanhar cada revelação que estamos trazendo aqui. Após a descoberta da sala secreta no shopping, as investigações começaram a se intensificar. A cada nova pista, a teoria de uma conspiração tomava forma. O shopping, que antes era apenas um local de compras, agora se tornava o centro de um enigma sombrio. O nome de um ex-funcionário da segurança, o contrato com uma empresa privada misteriosa e a descoberta de documentos escondidos em uma sala oculta, tudo parecia apontar para algo muito maior do que simples sequestro ou erro policial. Algo estava sendo mantido em segredo, algo profundo e enraizado na história do lugar. Letícia, embora ainda fragmentada em suas lembranças, sentia que cada passo dado no shopping a aproximava mais da verdade. Ela falava com mais confiança sobre os lugares que parecia reconhecer, como se a memória estivesse lentamente se desbloqueando. Mas o que ela via, ou melhor, o que ela começava a perceber, não parecia ser algo simples. A cada nova descoberta, um mistério ainda mais profundo se revelava. Algo naquele shopping não estava certo e ela sabia que estava perto de encontrar a peça-chave do quebra-cabeça. Em uma visita noturna ao shopping, algo curioso aconteceu. Letícia, agora acompanhada de alguns investigadores, pediu para revisar um setor específico onde ela achava que algo importante poderia estar escondido. Era uma parte do shopping que estava fechada ao público há muitos anos e a maioria das pessoas já havia esquecido. Ela afirmou ter visto algo ali, na sua infância, que sempre a assombrava. A sensação de uma presença estranha era forte. Ao adentrarem a área, o cheiro de mofo e o ambiente abandonado eram de cortar o coração. As lojas estavam vazias, os corredores estavam tomados pelo silêncio,
Mas então algo chamou a atenção de Letícia. Uma porta trancada no final de um corredor. A porta, pequena e sem identificação, não parecia ter qualquer relevância, mas Letícia estava absolutamente certa de que ali estava algo que ela precisava encontrar. Ela se aproximou com hesitação, mas com uma determinação que não passava despercebida. Após forçar a entrada, os investigadores entraram em um espaço aparentemente negligenciado. O local estava em péssimas condições, mas o que imediatamente chamou a atenção foi uma caixa de metal, amassada e parcialmente escondida entre as paredes. O que estava dentro dela foi o que ninguém poderia esperar. A caixa continha mais documentos, mas não apenas qualquer documento. Eram registros detalhados de atividades no shopping, mas também listagens de pessoas envolvidas em transações confidenciais. Havia registros de visitantes anônimos, reuniões secretas e até mesmo menções a algo chamado Operação Eclipse. Esse nome não fazia sentido inicialmente, mas à medida que os investigadores folheavam os papéis, ficava claro que a operação envolvia transações ilegais, com uma série de empresas e pessoas de alto poder aquisitivo. O nome que se destacava nos documentos era de um executivo influente, que tinha ligação com a administração do shopping. Ele parecia estar no centro de tudo, mas o que realmente deixou todos perplexos foi o fato de que o shopping havia sido mais do que apenas um ponto comercial. Ele servia como uma espécie de fachada para atividades secretas. O desaparecimento dos gêmeos estava de alguma forma relacionado a esses acontecimentos obscuros. Letícia, visivelmente afetada pelos novos documentos, teve uma reação estranha. Ela tocou a foto de um homem presente nos papéis e, por um instante, algo em sua expressão mudou. Sua mão tremia levemente e ela parecia se perder em um pensamento profundo. Depois de alguns segundos de silêncio, Letícia olhou para os investigadores e disse, com uma voz trêmula, mas firme: "Eu o conheço. Ele estava lá naquele dia, no shopping. Ele me viu." A revelação de Letícia foi como uma bomba. Aquela expressão, aquela reação, algo não se encaixava. O homem na foto era alguém que Letícia, em algum nível, reconhecia. Mas como? Qual era a ligação dele com o desaparecimento? E, mais importante, o que ele tinha a ver com a Operação Eclipse? Enquanto a polícia tentava investigar a fundo a conexão entre Letícia e o executivo mencionado nos documentos, o shopping passava a ser considerado um verdadeiro labirinto de segredos. A antiga estrutura, com suas lojas, corredores e salas secretas, agora era vista como um complexo em que o tempo parecia ter sido manipulado, onde as memórias dos que ali estavam eram apagadas ou distorcidas. O mistério do desaparecimento dos gêmeos ganhava novas camadas a cada descoberta, e à medida que Letícia se aproximava da verdade, algo estranho começou a acontecer. As pistas pareciam se multiplicar, mas as respostas ainda estavam longe de serem claras. A tensão era palpável, e a sensação de que estavam sendo observados estava sempre presente. Algo ou alguém estava tentando impedir que a verdade fosse revelada. A cada passo, a história parecia mais próxima de um fim, mas a cada revelação surgiam novas perguntas. O shopping, em sua aparente normalidade, escondia camadas de mistério que ninguém havia imaginado antes. A verdadeira natureza do que aconteceu naquele dia de 2007 estava se tornando cada vez mais nebulosa. O que você acha de tudo isso? O que exatamente acontecia nesse shopping? E qual a ligação do executivo com o desaparecimento dos gêmeos? Está começando a entender o que se passa? Ou será que você tem uma teoria completamente diferente? Comenta aqui embaixo. Sua teoria pode ser a peça que falta para resolver esse enigma. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos capítulos dessa história. Após semanas de investigação, o caso dos gêmeos desaparecidos finalmente estava prestes a chegar ao seu clímax. Letícia,
agora cada vez mais conectada com os eventos de 2007, estava determinada a descobrir a verdade. As últimas pistas reveladas no shopping apontavam para algo muito mais sombrio do que ninguém imaginava. O shopping, aparentemente apenas um local de compras e lazer, escondia uma rede de atividades clandestinas, com a colaboração de pessoas poderosas, inclusive aquelas que estavam envolvidas diretamente na segurança e administração do centro comercial. A Operação Eclipse, mencionada nos documentos secretos, era o ponto de virada. Não se tratava apenas de um esquema de tráfico ou sequestro, era muito mais complexo. O nome Eclipse fazia referência a uma série de transações ilegais e manipulação de memória, algo que até então parecia ficção. Porém, à medida que Letícia ia conectando os pontos, tudo começava a fazer sentido. O que ninguém sabia, até aquele momento, era que o shopping havia sido usado como uma fachada para um experimento de controle mental, financiado por poderosos investidores. Eles haviam testado uma tecnologia que, através de estímulos psicológicos e químicos, podia manipular memórias e até criar falsas recordações. Os gêmeos, Ana e Lucas, haviam sido escolhidos por sua idade e vulnerabilidade emocional para ser parte desse experimento. O envolvimento da segurança do shopping com a Operação Eclipse era claro. Aqueles que controlavam os corredores e as câmeras sabiam exatamente o que estava acontecendo. E o mais perturbador de tudo, o experimento nunca foi totalmente finalizado. Havia falhas e Letícia, ao voltar ao shopping, estava começando a resgatar fragmentos daquilo que lhe havia sido retirado. Em uma reconstituição final, Letícia e os investigadores foram conduzidos ao local exato onde o experimento tinha ocorrido. Uma sala escondida no subsolo do shopping, em um andar onde quase ninguém havia pisado, foi finalmente desenterrada. A sala era uma verdadeira cápsula do tempo, cheia de tecnologia antiga e documentos deteriorados. Mas o mais perturbador de tudo foi o que estavam vendo. Uma série de relatórios descrevendo como a memória de Ana e Lucas havia sido apagada e manipulada. Naqueles relatórios, uma revelação assombrosa foi encontrada. Lucas estava vivo. Ele não havia sido sequestrado. Ele foi mantido em um local desconhecido por todos esses anos, vivendo uma vida com sua memória alterada. Durante o experimento, Lucas havia sido separado de Letícia, e ambos os gêmeos passaram a acreditar que o outro estava morto. Foi então que a polícia conseguiu localizar Lucas. Ele estava em uma casa afastada, no interior de São Paulo, vivendo sob outra identidade. Seus documentos estavam falsificados e ele havia sido mantido longe de qualquer contato com o mundo exterior. Quando os investigadores o encontraram, ele estava confuso e assustado, sem entender por que estava sendo trazido de volta à realidade. Mas, ao ver Letícia, algo despertou nele. Ele reconheceu a irmã. E, finalmente, as memórias começaram a retornar. A reconciliação entre Letícia e Lucas foi cheia de lágrimas e emoções, mas também de alívio. Eles finalmente sabiam a verdade. O que havia sido feito com eles, o que haviam perdido. Tudo isso estava agora à vista. O shopping, que parecia um simples centro comercial, havia sido o epicentro de um dos experimentos mais perturbadores de manipulação de memória já conhecidos. Mas, enquanto o caso parecia se encaminhar para um fim, novas perguntas surgiram. Quem eram as pessoas por trás da Operação Eclipse? Qual era o verdadeiro objetivo da manipulação das memórias? E como tantas pessoas puderam ser envolvidas sem que ninguém suspeitasse? A resposta para esses questionamentos ficaria para uma nova investigação, uma que agora começava a tomar forma. O shopping, que havia sido o cenário de tantos mistérios, agora se tornava um símbolo de um sistema maior de controle e manipulação. Mas a justiça para Ana, Lucas e Letícia ainda estava sendo escrita. O fim desse capítulo não significava que a história acabaria ali. Havia muito mais a ser descoberto. Agora que o caso foi finalmente resolvido, quero saber de você.
O que pensa sobre tudo isso? As revelações te surpreenderam? Quem você acha que estava por trás de tudo isso? Comenta aqui embaixo, porque agora estamos realmente perto de desvendar o maior mistério dessa história. E claro, se você gostou dessa jornada e ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Fique por dentro dos próximos casos, porque como você viu, aqui a história nunca termina sem novas surpresas.